E aí, pessoal, beleza? Galera, agora a gente vai iniciar a parte de vetores, matrizes, registros, tá? Existem conjuntos de registros. Hoje vamos falar apenas de vetores, tá? Rapidamente, que são vetores, uma estrutura de dado muito comum, e para quem está inicializando em programação, a gente aprende essas estruturas compostas, essas variáveis compostas a partir do conceito de vetores. Em outras linguagens de programação, vocês vão aprender diversas estruturas de dados, né, como listas, dicionários, enfim. No momento, vocês vão iniciar só o conceito de vetores, como trabalhar isso em lógica de programação inicialmente, tá? Então, vamos lá. Hoje, só vetores, nessa aula de agora. Então, são variáveis compostas de forma unidimensional. O que é isso, pessoal? Uma única dimensão, tá? A gente vai ver que existem variáveis que são compostas de várias dimensões. A gente vai trabalhar aqui até 2 dimensões, tá? Mas vai ser abordado para vocês explicar que pode ser uma variável com 3 dimensões, enfim. O vetor ele tem uma única dimensão, ele é unidimensional. Então, também chamada de vetores de dados. Composta por variáveis do mesmo tipo, isso é muito importante. Então, todos os valores, né, de um vetor tem o mesmo tipo. Então, se você tiver um vetor, quando eu digo assim, eu tenho um vetor de inteiros, todos os valores daquele vetor são inteiros. O que é que a gente aprendeu até agora? Que cada variável, ela tem um valor. Acabou-se. O que a gente vai falar agora é que eu tenho um vetor, é uma variável que tem N valores. Só que ela não tem N valores, a cada momento um valor diferente. Não. Ela é composta por uma estrutura, como eu vou apresentar, em que cada parte, né, da variável tem um valor diferente. É como se você tivesse, eu vou exemplificar dessa maneira, um prédio. Cada andar do prédio você tem um apartamento. A variável é o prédio, mas ele é dividido em várias partes. Tá? Agora, o mais importante é que todos esses valores sejam da mesma variável. Você não pode ter no vetor aqui, para o que a gente está estudando, um valor inteiro e um valor real, por exemplo. No caso, no escopo deste curso, beleza? Então, para a gente aqui, basicamente, como é que a gente define, como é que a gente identifica um vetor? A gente cria um tipo, coloca um identificador lá, que é o nome da variável, e diz que ela é um vetor de LI, um número aí, até um outro número, de tipo primitivo, por exemplo, de um tipo qualquer. Então, por exemplo, um vetor de 50 elementos reais, como seria? Classe, o nome do vetor, ou seja, essa variável classe é um vetor de 1 até 50 de reais. Aqui eu não estou dizendo que esse vetor, para cada elemento do vetor, eu tenho elemento 1 vale 1, elemento 2 vale 2, e assim por diante. Não. O que eu estou dizendo é que esse tipo criado não é um tipo primitivo da linguagem. Você não tem ele como a gente cria. Fulano A é do tipo inteiro. Não. A variável A é um valor inteiro. Não. O que eu estou dizendo aqui é que a variável classe é um vetor de reais. Ou seja, ela tem 50 valores, e cada valor desse é um valor real. Né? Isso é uma definição. Declarei a variável classe. A partir daí eu posso dizer o quê? Eu declarei que isso é um vetor. Que, por exemplo, notas classe é do tipo classe. Ou seja, como é que notas classe se comporta? Notas classe se comporta da seguinte forma. Se comporta como um vetor de 50 elementos reais. Então, isso é o vetor notas classe. Tá? Ou seja, é uma variável que tem 50 elementos, aqui observa, e cada elemento tem um valor.
Claro, aqui eu botei um exemplo, né? Você quando cria o vetor, ele não, inicialmente aqui, no caso, o valor seria um zero. Mas considerando que com o decorrer do uso do programa, esse vetor foi sendo alimentado, né? Valores foram sendo colocados aqui. A gente chama isso aqui de índice, tá? Índice 1 do vetor, índice 2 do vetor, índice 3. É como se fosse cada índice desse aqui uma variável real. É como se fosse. Mas você não vai declarar 50 variáveis reais. Não, você declara um vetor que é um vetor de 50 valores reais. Né? Opa, não tem problema. Então, a primeira posição do vetor é 1. O limite inicial e o limite final são definidos por LI e LF. São valores constantes inteiros, tá? E claro, LI vai ser menor do que LF. Não tem sentido nem ser igual, né? Porque aí seria uma variável normal. Se fosse um vetor de tamanho 1, né? O tamanho do vetor, na verdade, é o final menos o inicial mais 1, né? Se você pensar que eu tenho um vetor de 50 elementos, vai ser LF é 50, menos 1, né? Que é o inicial, dá 49, mais 1 para completar de 50. É porque você pode iniciar um vetor com índice 2, com índice 5, não é comum, mas aqui é possível. Então as posições de um vetor são identificadas por LI com incrementos unitários até o LF. Tá? Então o vetor notas clássicas que a gente falou, isso aqui seria LI, que é o limite inicial e o limite final. Beleza? Aqui o exemplo, esse exemplo do que é um vetor, né? Cada elementozinho aqui do vetor vai ter um valor, que é isso que está aqui. Beleza? Que é importante você saber que para um momento, né, que vocês estão aprendendo, o índice começa com, normalmente você iniciar com, mas lá na frente você vai ter exemplos em outras linguagens de programação, as implementações de vetores e que vocês vão ter lá, começa com muitas vezes com índice 0 e tal, mas não vamos entrar aqui nessa discussão, tá? Para quem já tem uma noção de programação, beleza? Então, antes de acessar um elemento do vetor, é preciso acessar o vetor em si. Ou seja, não tem como você acessar o apartamento de uma pessoa sem antes chegar no prédio, né? É como você ir no apartamento de um prédio. Antes é preciso localizar o prédio. O nome do vetor é determinado por meio do identificador utilizado na declaração de variáveis. Da mesma forma como a gente mostrou agora. Se você tinha lá notas classe, que era uma referência ao vetor, né? Então, você que identifica esse vetor. Então, a posição é determinada por uma constante. A posição é o índice. Pode ser uma expressão matemática ou uma variável dentro de colchetes. Tá? Mas é um valor inteiro. É importante não confundir o índice com o elemento. O valor do índice é uma coisa, o valor do que está dentro é outra coisa. Inclusive, você pode ter um vetor de valores textos, por exemplo, caracteres. Né? Então, o índice é um valor inteiro sempre. Mas o conteúdo dentro de cada elemento do vetor, aí pode variar. Tá? Um elemento, depois de ser isolado, pode ser manipulado. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isolado? Uma vez que você identifica o vetor, identifica o índice do vetor, você pode atribuir valores a esse vetor. Então, por exemplo, aqui no vetor notas classes, o que é que a gente vai ter? Isolei o elemento 5. Notas classes entre colchetes 5 recebe, ou no caso a gente está utilizando o igual como um operador aqui de relacional para comparar, né? Então, é igual a 6,5. Opa, deixa eu verificar aqui. Notas classe 5 é igual a 6,5. Nesse momento aqui, não. Se eu fizesse um se, né? Se notas classe índice 5 igual a 6,5, faça alguma coisa. Né? Não é 3. Aqui eu estou dizendo o quê? Notas classes 10. Aqui eu estou dizendo que o índice 10 desse vetor. Perceba que esse vetor tem 50 elementos. Eu não estou colocando todos os valores aqui, né? Óbvio. Mas dá a entender que aqui tem um elemento 10, e eu estou dizendo aqui que esse elemento do índice 10 vai receber 7,8. Eu estou dizendo agora, ó, notas classe 5 recebeu 3.
Ele está valendo 3 aqui novamente, eu já estava, né? O que é que eu estou dizendo aqui agora? Estou dizendo, leia o elemento notas classe 5. O valor que o usuário digitar após essa leitura de dado aqui vai ser atribuído ao elemento de índice 5 do vetor notas classes, ou seja, vai ser atribuído aqui dentro. Tá? O valor de 3 vai ser alterado, ou não, né? Se ele colocar 3 novamente. Escreva notas classes 5, é o que ele está dizendo. Ele está indo lá no índice 5 do vetor notas classes e vai escrever o valor que está lá. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Tá? Só essa introdução do que são vetores. Próxima aula a gente vai dar uma introdução que são matrizes, né? Que é uma estrutura com 2 dimensões, né? Como se tivesse vários vetores. Vamos entender na próxima aula. E depois, em seguida, a gente já vai com alguns exemplos de uso de vetores e matrizes. Tranquilo? Valeu, pessoal. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui!